Boa noite a todos que estão conectados ao nosso evento. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pelo atraso, mas às vezes a gente perde um pouquinho o controle com esse mundo virtual, né? Eu acho, já está meu nome aí, eu sou Eliane Zanata, e estou aqui em nome dos meus colegas do Museu Regional de São João del Rei para dar boas-vindas à nossa live de hoje, aos participantes e à nossa palestrante. Né? A nossa live de hoje ela é intitulada Discutindo a Trajetória do Museu em Busca de uma Identidade. Essa live ela inicia uma série de transmissões que faremos para introdução ao nosso primeiro simpósio virtual, reflexões acerca da identidade e identificação do Museu Regional de São João del Rei, que será realizado entre os dias 21 e 25 de setembro, contando com renomados profissionais do campo museal. Eu aproveito a oportunidade para estender o convite a todos que nos acompanham, viu? Inclusive, eu quero já aproveitar o momento para dizer que, olha, as inscrições para as comunicações já estão abertas, elas vão até 21 de agosto, da mesma forma que a nossa pesquisa institucional também já está em campo, já está circulando, né? Ela está sendo aplicada com vistas a tornar as nossas reflexões mais democráticas com a participação ampla da sociedade. Maiores informações vocês podem obter no portal do Museu Regional de São João del Rei e em nossas redes sociais. Bem, vamos retornar à live de hoje e eu quero apresentar a nossa palestrante, uma pessoa muito querida por todos. Maria de Fátima Loureiro Vasconcelos, profissional que se dedica há mais de 25 anos ao nosso museu. Ela, inclusive, foi diretora por vários anos. Atualmente, a Maria de Fátima é responsável pelo arquivo histórico e pela biblioteca, estando mais do que habilitada para nos contar um pouquinho da trajetória da nossa instituição. Envie suas perguntas, que ao final estaremos abertos para o debate. Fátima, a palavra é com você. Boa noite a todos, é um prazer. Vamos ver o que eu tenho aqui para contar para você da minha experiência no Museu Regional. Já há muitos anos que eu trabalho no museu, vim morar aqui em São João e me apaixonei pela cidade e também, lógico, né? E eu vou começar contando para vocês como é que tudo começou, como começou essa história, como surgiu o Museu Regional. O Museu Regional, ele começa com uma tentativa de demolir que aconteceu em 1946. E nessa época, esse sobrado, ele estava correndo um risco de ser demolido, porque a proprietária anterior à pessoa que comprou, ela queria transformar o prédio, adaptar o prédio em um hotel. E é o seguinte, essa casa, vou contar o que era a casa. A casa era a casa construída pelo comendador João Antônio da Silva Mourão. A casa ficou pronta em 1859. Então, para quem não conhece, é um sobrado que tem 3 pavimentos, tem o térreo, né, mais 2 pavimentos, e na parte térrea desse lado, o fundador usava para o comércio e o comércio dele que era secos e molhados, né? E ele era muito rico. Ele tinha também, nessa mesma época, outra loja da Rua Direita, no Rio de Janeiro. E é uma casa muito imponente e tem uma arquitetura bem peculiar. Depois que
administrador faleceu, a casa ficou para os herdeiros dele, ele faleceu em 1866, e a casa ela foi vendida para tiveram vários proprietários, chegar em 1930, e a casa foi comprada pelo Gabriel Filhos-Bino de Rezende. Depois de alguns anos, depois do falecimento desse proprietário, já na década de 40, a família dele é que começou com essa ideia de transformar o prédio em um hotel. É um prédio realmente muito grande, porque caberia, né, perfeitamente um hotel dentro das dependências do prédio. Só que a proprietária, na época, uma das proprietárias, que aí já era a família Rezende Mafra, ela mandou os projetos para o IPHAN e não conseguiu entrar numa... como é que seria essa adaptação e ela foi meio, um pouco assim, digamos, por uma empresa que queria comprar esse prédio e comprou em 1946. A empresa que comprou o prédio, na verdade, a intenção dela era demolir para construir um hotel novo. E no Largo Tamandaré, que é a praça que tem em frente, que é mais conhecido como Largo Tamandaré, dessa empresa, que chama Rosa, era construir uma rodoviária. Então, com essa ideia, eles começaram a demolir a casa. O IPHAN, não concordando com essa demolição, eles tombam a casa. Mas a empresa não aceita o IPHAN, na época era o IPHAN, não aceita essa demolição. Eles começam a demolir, mesmo a casa estando tombada pelo IPHAN. Nesse período, o diretor do IPHAN, Rodrigo de Melo Franco de Andrade. O doutor Rodrigo, então, eles resolvem desapropriar a casa por utilidade pública, e aí, pronto, eles já não tinham mais esse poder de fazer mais nada. Essa questão foi muito polêmica na cidade. A cidade que tinha como ideia do progresso, né? Eles não aceitavam a ideia de preservar esses dados, sabe? Então, essa discussão ficou uma discussão muito grande nos jornais da cidade, jornais de São Paulo, no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Praticamente, eu vou falar, toda a cidade era contra a manutenção dessa casa. Mas mesmo contra tudo isso, o IPHAN conseguiu preservar a casa. A partir daí, então, né, dessa tentativa de demolição e essa necessidade de reconstruir a casa, é que veio a ideia de usar esse espaço como museu. E que seria, já que seria um imóvel da União, né? E uma ideia que o Rodrigo tinha, doutor Rodrigo, a respeito desse museu que ele pensou em criar, é que seria um museu que fosse um aliado do IPHAN na questão da preservação da cidade. Uma instituição cultural que seria um apoio e que a população visse esse, e, de certa forma, ficasse mais simpáticos à questão da preservação. E isso acabou não acontecendo, porque mais tarde aconteceu exatamente o contrário. As pessoas passaram a não ser simpáticas ao museu por causa da presença do IPHAN dentro do museu, né? E ser uma instituição do IPHAN. Aí que vai começar a história mesmo do museu.
ter definido ainda qual que seria que museu seria esse, qual a temática desse museu, eles começaram simplesmente a recolher um acervo. Sabe? E esse acervo começou a ser comprado, a ser doado, a ser emprestado para o museu, como umas telas que tem no museu, que são do Museu Nacional de Belas Artes. E aí, o que acontece, né, no meio disso tudo, foram chegando, foi esse acervo, e o museu acabou sendo montado com um acervo que não tem definição exata do que seria, sabe? Então, eu acho que o João podia passar umas fotos dessa parte que eu já falei, da demolição da casa, que são as primeiras. Porque eu acho que ilustra bem, Fátima, e esse processo inicial, né, da casa, esse período ainda com a casa em uso, eu acho que vai auxiliar bastante. Isso, aí são umas fotos anteriores a tudo isso, essa foto é do século XIX, né? E é uma foto que mostra um aqueduto que existiu, e na ponta desse aqueduto ficavam que ainda existe São João del Rei, mas em outro lugar. Para quem não conhece, esse é o sobrado onde está onde funciona o Museu Regional. É essa casa aí, bastante imponente. Pode passar a próxima foto, João. Isso, essa foto aí é uma foto muito bonita, é uma foto, a parte de uma panorâmica do foto italiano, André Bello. Peraí só um pouquinho, Fátima, desculpa eu te interromper, agora sim, agora mudou. Tá, porque essa foto aí era de 1910, seria essa que era daquela anterior, que seria anterior a 1800 mais ou menos 1880, 90, mais ou menos, aquela foto anterior. Então, essa foto aqui, você já vê que o largo já está, digamos, urbanizado, né? E você vê como é interessante essa paisagem, né? Igrejas todas que tem no centro da cidade, que tem até hoje. Passa a próxima foto, João. Essa foto aqui, já demos um salto, então. Essa foto aqui é de 1946, como a casa ficou com o começo da demolição. Foram totalmente demolidas. Tem essa parte onde é hoje a exposição temporária, o telhado todo do prédio, e só sobrou a parte que ficou para baixo disso aqui, sabe? Que tem mais 2 pavimentos aqui, esse pavimento e o térreo, né? Então, foi nesse ponto que o IPHAN desapropriou e começou a sua obra de reconstrução. Pode passar para a próxima. Aqui já estava com aquela parte, essa parte aí do telhado, ela já estava sendo reconstruída. Essa foto já é 1951. Eu não sei se tem mais foto do prédio, mas foi demolição e foi bastante complicado, eu acho, conseguir refazer esse prédio. Foram muitos anos, de 46 até 51 ficou pronto, e depois disso, ainda foi bastante conseguir montar o acervo e organizar tudo, sabe? Então, foram várias etapas nesse processo de organização do museu.
E vamos continuar. Fátima, eu Oi. até interrompendo, mas antes que você comece a falar um pouquinho do acervo, é até uma curiosidade que eu acho que os ouvintes gostariam, porque a gente que convive com você no dia a dia adora você contando essas histórias. Eu acho que você podia falar um pouquinho antes de você entrar no acervo, entrar no museu em si, do Comendador Mourão, né? Porque você colocou que era um homem, né, com grande influência econômica, e a gente sabe que era mesmo, né? Foi condecorado com a Ordem da Rosa, a Ordem do Cruzeiro, tudo ordens honoríficas, né, brasileiras foram criadas no primeiro reinado. E isso deveria dar uma distinção para ele na região incrível. Então, acho que você podia só tentar situar um pouquinho nessa vida social do Mourão, na região, assim, a gente viu o estilo, era um homem de bom gosto, porque o estilo suntuoso, né, da edificação é uma coisa maravilhosa, né, para a região, e, e assim, ele era casado, ele deixou, né, herdeiro. Só você falar um pouquinho do Mourão, do Tá. Comendador Mourão. O Moura, ele era filho natural. Ele foi exposto, a mãe dele era solteira, e ele foi exposto na casa da família para ser batizado. Essa parte da história do Mourão, a gente está pesquisando, e temos encontrado várias informações bem interessantes. A família ele tem esse sobrenome Mourão, mas a gente não sabe de onde que surgiu o nome, porque não tem nada a ver com a família. Se seria o sobrenome do pai, que a gente não sabe quem é, e que a mãe dele também não declara quem seria esse pai, e a família da mãe dele, do lado do pai, é Raposo, e do lado da mãe dele, seria a família Duque Estrada, né? O nome da mãe é Ana Albina de Azevedo Lemos, mas é também Estrada, que é uma família no interior do Rio. E ele era uma pessoa que, pelos documentos, jornais, ele tinha muito conflito. Ele falava que tinha várias pessoas que o odiavam, que eram inimigos dele. E ele era uma pessoa muito simples. Em alguns documentos, ele aparece como ele sendo pai. E ele se casou com 20 anos, parece, mais ou menos isso. E depois ele ficou viúvo mais 2 vezes. Ele comprou essa casa, que era uma casa menor, né? Então ele adaptou, a gente não tem certeza se ele construiu uma casa nova ou ele foi fazendo obras para adaptar a casa que já existia no lugar. Essa casa que existia no lugar pertencia ao padre João Ferreira, que é o pai do Visconde de Araxá. Então foi o Visconde de Araxá que vendeu para o Mourão essa casa, sabe? Ele tinha um jeito muito, né, especial para comércio, porque uma pessoa que não era rica acaba enriquecendo, talvez um pouco por algum casamento que tem mais lucrativo, talvez, mas eu só sei que ele conseguiu muito dinheiro. Bom dote, né? E, inclusive, ele chegou em um outro com o filho dele, que era o sócio dele, no Rio de Janeiro, na Rua Direita, um outro comércio. Então, eu acho que dá para perceber como ele enriqueceu realmente. O inventário dele, você percebe como ele
tinha muitos bens mesmo, sabe? E essa loja dele era uma loja muito grande, você vê pelo tamanho, pelo espaço que ocupa no prédio, né? Além de uma parte que não pertence mais ao museu hoje, mas são mais 6 portas que ficam na rua lateral. Então, Uhum. era um homem realmente muito influente, Eliane. Imagino, né? Naquela época, ainda com as condecorações do Império, né? E assim, o casamento dele sai publicado nos jornais do Rio, quando ele morre também, isso sai publicado no Rio, sem contar inúmeras fotos que a gente tem encontrado, que a Sara está pesquisando, que é estagiária, que é me enganei, já foi estagiária, atualmente não é mais estagiária. Encontrado bastante informações nesses jornais, que parece que a Biblioteca Nacional está colocando outros exemplares, né? E isso é muito bom, porque a gente acaba encontrando mais informações das nossas... Porque existe realmente essa lacuna, né, em relação a ele, né? Mas eu acho que a gente precisa conhecer melhor quem foi o Mourão, para a gente poder entender um pouco da história, porque, afinal de contas, desculpa a casa que ele construiu, né? Isso eu acho muito interessante, né? E é o seguinte, aí, nessa história que toda que a gente está contando, aí vou voltar na formação do acervo, sabe? Então, o que eu estava falando é que o Rodrigo acreditava mesmo que, criando esse museu, as pessoas da cidade poderiam ficar mais ligadas ao IFAM, né? Mas falou que isso não aconteceu, né? Mas isso é outra história. Aí eles começam a recolher o acervo, e nesse acervo temos muitos móveis, muitas mesas, começou a recolher material de trabalho, principalmente arte sacra, das coisas mais simples, tem uma coleção de Santo Antônio no museu, e as duas, uma cadeirinha de arruar. Então, esses objetos, tem muitos baús, cadeiras, sabe? E são poucos as imagens, assim, de porte maior. E tem máquinas de escrever. Então, assim, ficou esse organizado de uma forma que não tem uma definição exata de que museu é esse, regional, exatamente de que seria esse museu, sabe? Então, é uma lacuna, né? Você ter um acervo e uma exposição que não tem uma trajetória do que é exatamente esse acervo. E depois o museu recebeu também um objeto que hoje é muito valioso para o museu, de tubos, que era de um padre aqui da região e foi doado para a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Esse órgão, em 2010, foi restaurado e hoje ele tem concertos nesse órgão, sabe? A gente pode ouvir várias vezes por ano. Então, esse acervo foi reunido, né? E, ao mesmo tempo que esse acervo estava sendo organizado, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele consultou o Rodrigo de Melo Franco a respeito da transferência da documentação
do arquivo da antiga comarca do Rio das Mortes. Da mesma forma que os arquivos antigos tinham sido transferidos na cidade de Ouro Preto, para o Museu da Inconfidência, e na cidade de Mariana, para a Casa Setecentista. Então, o Rodrigo, ele ficou muito satisfeito com aceitou essa doação, isso foi em 1956, e mais um acervo para o museu. Então, o museu já tinha um acervo museológico, um acervo arquivístico, essa documentação, antiga comarca do Rio das Mortes, que tem um período entre 1711 até meados do século XX, tem alguma coisa também. Mas essa outra parte foi chegando mais tarde, chegando aos poucos. E, ao mesmo tempo, foi organizada também uma beca. Então, em 1963, o museu inaugurado, ele era composto desses 3 acervos, o museológico, o arquivístico e o bibliográfico. Mas esse acervo arquivístico e esse bibliográfico é pesquisado muito antes do museu ser inaugurado. Ele chegou no museu em 56, e em 58 a gente já tem relatórios de que as pessoas estavam pesquisando e tinha relatório contando quantos pesquisadores esse arquivo atendia por mês. Então, é muito interessante isso, porque esse acervo arquivístico passou a ser parte digamos, da identidade como um centro de referência de pesquisa na cidade. E como esse acervo é um acervo muito... ele passou a ser muito procurado, sabe? Tanto por pessoas da cidade, da região, e agora, atualmente, né, que fica mais fácil a comunicação, as pessoas até outros países procuram informações nesse museu, nessa coleção, nesse arquivo da comarca do Rio das Mortes. Então, em 66, o museu é inaugurado oficialmente com uma exposição temporária do centenário do embaixador Gastão da Cunha, e a nossa exposição foi organizada, a exposição de longa duração, pela museóloga, faleceu recentemente, a dona Lígia Martins Costa, ela faleceu com 105 anos de idade. Então, eu acho que nós temos uma entidade, mas é uma coisa que fica muito, muito solta, porque não fica uma coisa muito, muito clara, exatamente qual que é a ideia o que esse acervo quer falar, gente, entendeu? Então, fica difícil você entender, porque são muitos objetos diferentes e recolhidos de diversas partes do estado de Minas Gerais. E o que vai mexer bastante com essa questão dessa imagem é que, em 2007, esse arquivo ele foi levado pelo escritório técnico do IPHAN, então ele não faz mais parte do museu. De certa forma, o museu perdeu o artigo que era dele e que tinha ou trazia referências para o museu enquanto instituição, né? Então, essa regionalidade do museu, né, que é regional, que é conhecido como regional, ela tinha essa ideia assim, muito mais abrangente, porque essa documentação da comarca norte, você pode mostrar, João, a imagem da comarca?
Tem um mapa também. Isso aqui é mais acervo. Tá vendo? Esse é um baú muito interessante, muito bonito. Então, aqui eu coloquei, aqui pode colocar aquele mapa de cima aqui, esse mapa aí. Esse mapa, vocês estão vendo que está em colorido, é a parte da comarca do Rio das Mortes, e dentro Minas tem mais de 800 municípios, e essa parte de baixo são 318 municípios. Isso eu levantei, é a área da antiga comarca. Então, o que era antigamente um termo, a princípio, né, que era o termo de São João del Rei, depois, em 1714, foi criada essa comarca. Depois, em 1718, foi criado o termo de Tiradentes, e só quase no final do século XVIII é que vão ser criadas novas vilas e novos termos. Então, São João del Rei era o centro muito importante por causa dessa questão. Então, as pessoas precisavam vir a São João del Rei para resolver suas questões de justiça, de inventários, de questões criminais, tudo ficava centralizado. Então, praticamente toda essa região, desses 18 municípios, você vai encontrar alguma referência do arquivo. Então, o que é você ter um arquivo que pode contar um pouco a história de 318 municípios, né? Sem contar toda a importância que esse acervo tem, a infinidade de formas com que ele pode ser pesquisado, né? Porque, como você saber, né? O uso desse acervo, ele é muito usado em pesquisas genealógicas, em trabalhos os mais diversos, sabe? Você possa imaginar que nesse tipo de documentação, que são inventários, testamentos, livros de notas, que tem alforrias, né? Processos criminais, sesmarias. Depois colocar, João, uma foto de um mapa de sesmaria. Eu acho, mapa. né, Fábio? Pode falar. Eu acho que cabe até um registro nesse momento, porque a gente sabe da sua dedicação, que nós, desde a década, foi o quê? Anos 2000, né? No início dos anos 2000, no início não, já nos fins, o nosso arquivo, esse que ela está mencionando, foi realmente levado, ele não se encontra mais sob a guarda do Museu Regional. Entretanto, 2007. Entretanto, eu quero deixar claro, sim, porque a nossa colega continua atendendo diversos consulentes, a gente ainda faz esse trabalho de atendimento, e aí ela depois direciona para outra instituição. Então, é só para registrar esse trabalho que a Fátima continua ainda prestando com todo carinho atendimento a pesquisadores, né? Como ela deixou claro no início, nacionais, inclusive consulentes internacionais, que nos procuram, e ela consegue, ela qual o fundo que está depositado esse documento, e aí direciona para outra instituição. Era só para fazer esse à parte, viu, Fátima, que eu acho que era importante. Esse mapa que está aí é um mapa de sesmar, quase sempre ele era feito quando havia a pessoa pedia a posse, né? E quando tinha um embargo, ele tinha que esclarecer exatamente qual a área de um e a área do outro. Então, é como se fosse justificar ou demarcar exatamente. Então, são uns mapas muito ricos. Tem uma outra imagem de um documento, acho que não tem, né? De Sesmaria, eu acho que não tem outra, não. Então, é isso, sabe? Eu acho que o arquivo foi muito importante para o museu,
porque ele entrou no museu em 1956 e para fazer parte do museu, né? E as pessoas têm até hoje essa ligação, ainda vão ao museu procurar e não encontram, mas encontram outras coisas. A gente tem uma biblioteca bastante interessante, com publicações antigas de outros arquivos, do Arquivo Público Mineiro, publicações de nacional. Então, a gente tem várias coleções, a gente tem vários livros lá que são muito ricos e, às vezes, livros que são até raros, que são muito procurados. Aí fica com essa sensação de que precisa descobrir exatamente qual que seria essa nossa missão. Quer dizer, missão, a gente tem uma missão, mas que museu é esse, afinal de contas, né? Esse museu é um museu que vai falar, né, por exemplo, do mobiliário, da arte sacra, né, da religiosidade, do trabalho. Então, é uma coisa que a gente vai tentar, com esse seminário, descobrir, né? Trabalhar, e a gente quer a participação das pessoas para que possam ajudar a gente nessa nossa tentativa de uma descoberta de como é que vai ser essa história toda. E aí, o que aconteceu durante esse período, depois da inauguração, ficou o museu criado, e antes dessa inauguração teve uma coisa interessante que eu vou contar para vocês, que foi, ninguém queria preservar a casa, todo mundo queria a casa no chão. Quando ela ficou pronta, várias instituições queriam usar a casa, ocupar a casa. Eu encontrei no Arquivo Noronha, no Rio, no Arquivo do IFAM, documentos da Biblioteca Batista Caetano para ocupar o prédio, os Correios queriam utilizar o prédio, o Museu da Força Expedicionária também, o Museu Tomé Portes del Rey. Então, várias instituições queriam usar o prédio depois que ele estava prontinho, né? Aí fica tranquilo, né? Ninguém queria preservar, mas na hora de usar o que estava preservado, várias pessoas se interessaram. E nesse processo aí, o doutor morre, e os diretores depois, os outros diretores do IFAM, começam a questionar, afinal de contas, que museu era esse. Então, aparecem várias sugestões. Vamos criar um museu do Tiradentes, vamos criar um museu da Barba Eliodora, mas nada foi levado. Eram várias conversas. Se vocês imaginarem, o museu realmente não tinha uma definição que cabia esse tipo de discussão. Teve um diretor do IFAM que disse que o museu era um museu para tratar da parte da industrialização das Minas Gerais. Deveria tratar a parte mais antiga do período ou dessa riqueza, né? Ter objetos da época do Barroco, que seriam uma industrialização. Acontece que ele não tem exatamente isso, né? Ele tem algum acervo que poderia falar dessa história, né, da industrialização, mas também não é isso que não é exatamente isso que a gente tem. Pode falar.
Você ia falar alguma Não, não, pode terminar, depois eu interfiro. Curiosidades, curiosidades. coisa? E aí é o seguinte, então, agora o museu ele está fechado atualmente. Ele teve uma obra de recuperação do telhado, inclusive agora está fechado por causa da social, né? Mas ele está fechado desde o ano passado para a obra de recuperação do telhado e atualmente está acontecendo uma obra de toda a troca da parte elétrica do museu. Então, tudo trocado, né? Pode falar, Eliane. Não, era isso mesmo. Eu tava ouvindo aqui, aí eu queria interferir e voltar lá na história, porque eu gosto e sei o tanto que você vasculha, né, esses bastidores aí do museu, da documentação e do acervo. Eu acho que a curiosidade, como os colegas também têm. E uma delas que eu acho assim até interessante quando você colocou, eu acho que talvez você não tenha enfatizado muito, você fala da Cimosa, né, que tinha que adquirir a edificação e, no fundo, né, destruir. Então, eu acho que seria muito legal você dar uma ênfasezinha nisso, inclusive dizer, né, quem trabalhava na Cimosa. Eu acho que é uma curiosidade que tem que ser, pelo É, menos, mencionada. eu acho que assim, o que aconteceu nesse embate, né, que foi muito grande entre o ISFAM e a Cimosa, é que eles e as pessoas da cidade estavam preocupadas com o progresso. Eu acho que deve ter acontecido, né, ou aconteceu em várias cidades históricas, né? As pessoas querendo um progresso e uma instituição de preservação querendo manter esse conjunto arquitetônico. Então, essa empresa, o presidente dela era o João Lombardi, vice-presidente era o Tancredo Neves. E eles fizeram de tudo para que não fosse tombado o imóvel, que fosse realmente demolido, e eles chegaram a pedir o destombamento do prédio, sabe? Só que o consultivo do IFAM, ele não autorizou esse destombamento, porque eles tiveram o pedido de destombamento, sabe? E essa empresa, ela, durante dias, assim, eles começam a demolir aos pouquinhos, mesmo depois de tombado, eles demoliam um pouquinho, uma parede aqui, uma parede ali, para não parecer que estava demolindo, para ver se o prédio caía, sabe? Só que o prédio não caía. Aí tiveram que ir rua e tudo isso, né? No meio dessa história toda, eles começaram a falar que era o museu, o IFAM é que não deixava a coisa acontecer. E a imagem que eles tinham do prédio eles falam, né? Isso está nos jornais e nos documentos, que era um prédio infecto, um prédio velho, um sobradão arruinado. São palavras assim, sabe? Que muito interessantes, sabe? E ele, como ficou praticamente só as paredes externas, porque não dava para pintar mais as outras partes, esse processo de obra no prédio, ele foi muito, muito demorado e muito cuidadoso. Inclusive, o Lúcio Costa, ele pede para que fossem reunidas fotografias, para que na hora que fizer a recuperação, não se perdesse nenhum detalhe dos elementos da fachada, sabe? E aí eu estava vendo hoje o Silvio Gil Vasconcelos, que era o chefe
do IFAM em Belo Horizonte, em Minas, né? Ele encontra numa revista uma fotografia antiga do museu, copia, né, essa fotografia para que servisse de elemento na hora de elementos da fachada que tinham sentidos. E esse processo é muito importante, porque você vê, né, como que a manutenção do prédio, né, pode fazer as pessoas perceberem a importância de se preservar. Eles podem não ter gostado do IFAM, não ter gostado desse processo, mas eles viram que a casa valia a pena preservada. Tanto que é uma casa que todo mundo admira, é uma casa que tem uma arquitetura muito, muito particular, assim, com os elementos que o Washington ele cita como os elementos que são característicos dessa região, exatamente de São João del Rei. Por exemplo, tem alguma coisa de elemento parecido no Museu de Arte Sacra daqui da cidade, uns outros elementos também da prefeitura, que era a Casa de Câmara e Cadeia. Então, eu acho que valeu a pena, no meio de tudo, o IFAM ter conseguido preservar a casa, sabe? Eu acho que foi uma batalha muito grande, sabe? Que eu imagino que tão desgastante deve ter sido isso para todo mundo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Você já imaginou aquela praça sem aquele prédio, sem aquela casa? Né? E a gente tem que reconhecer que eles foram incansáveis, né? No momento de luta, de preservação. Às vezes a gente faz alguns questionamentos, né? A exemplo do que mencionamos antes. Foram criando o museu, mas não estabeleceram muito qual era a narrativa desse museu, mas nós temos que reconhecer e olhar de forma assim, muito equilibrada, né, para que não cometamos nenhum anacronismo de que era aquele momento, era aquele olhar, e que essas evoluções só foram surgindo mesmo, a evolução do olhar mais delicado, do olhar com a participação mais ativa da comunidade, o próprio olhar da museologia, né? Apesar da Carta de Santiago em 72, ela só vem evoluindo, né? Caminhando a passos lentos, né? E só vai se estabelecer um pouco mais na década de 80. E ainda assim, nós somos sabedores que em algumas regiões, né, outras ficaram ainda à mercê das dificuldades, que é o que a Maria Cecília Londres pontua muito bem, né? Foi um período longo esse período do Pedra e Cal, com a preocupação das edificações. E essas evoluções, né, Fátima, de hoje, eu acho que cabe a gente mencionar aqui, essa evolução que nós tivemos com a criação de uma instituição voltada para museus, nós temos o Sistema Nacional de Museus, nós temos as políticas museais, isso tudo é muito recente, né? No nosso contexto. E que muito, né? É muito recente, mas que a gente tem que a gente precisa relevar, e isso é que nos permite essa discussão. Eu acho que é esse momento de reflexão mesmo, né? Porque é uma coisa que você colocou muito bem quando você pontuou sobre o acervo, né, Fátima? Essa dificuldade em harmonizar, em criar uma narrativa expográfica que tenha um conteúdo que seja possível ser trabalhar de uma forma mais tranquila com a comunidade, você não acha? Eu acho sim. E eu, assim, essa nossa ideia de trabalhar isso, eu acho que ela só foi, quer dizer, o novo contexto que a gente vive a partir de 2009, quando foi criado o IBRAM. Uhum. Porque ter sido o museu do IFAM durante muitos anos, a gente sabe que a instituição IFAM
ela não tem um foco, né, tão grande, tão peculiar assim para os museus, né? É uma instituição voltada à preservação, né? Então, a gente passava muita dificuldade quando estava no IFAM, a gente não tinha investimento, Eu sabe? não sei se é bem isso, né, Fátima? Não Eu, tinha concurso, né? uhum. Eu não sei se a questão, assim, é bem, assim, pelo menos no meu entendimento, e acho que depois os colegas estão vendo, pode colocar. Eu acho que a questão não era muito nesse sentido. Eu acho que existia, sim, um investimento, mas o investimento voltado para alguns museus que tinham, que era o cartão de visitas da instituição. É Outros, verdade. entendeu? Em cidades com núcleo histórico tombado que não tinha essa possibilidade, eles abrigavam os escritórios, né, de representação da instituição. Então eu acho que ali se confundia um pouco. Você abre o museu, mas olha, aqui você entra e visita, mas aqui também você entra e pode ser penalizado em razão de uma série de circunstâncias. Então, eu acho que a gente dizer assim, em alguns momentos até, porque a gente sabe que alguns museus deslançaram em período de fã. O que eu vejo hoje que foi um avanço foi a política nacional de museus, né? Essa consolidação. E isso hoje facilitou um pouco. Não que nós não tenhamos as dificuldades ímpares, eu acho que isso faz parte de uma instituição pública, né? A gente É, sabe muito bem que os recursos, ainda mais na área de cultura, né? Nós temos poucos recursos, nós temos uma carência, sim, de pessoal, somos poucos técnicos, né? Dentro da instituição. Mas eu acho que só de você ter. Isso se deu não só pela instituição IBRAM, eu não sei se você também percebeu isso, Fátima, mas isso também se deu no campo acadêmico, né? 2009 para cá, houve uma evolução, maior concentração e maior investimento, né, na formação desses profissionais. Então, foi legitimando mais essas questões, foram tendo mais discussões, né, e isso eu acho que favoreceu muito. É uma questão de evolução mesmo que eu vejo. eu falei dessa falta de, eu não sei, talvez porque realmente o Museu Regional é um museu pequeno, né? E não tem uma arrecadação, não é como os museus nacionais, né? O Museu da Inconfidência, o Museu Imperial, né? E esses museus que são museus nacionais, né? Nós somos um pequeno, né? Quer dizer, pequeno no sentido assim Nem tanto. de não termos, né? Nós não temos uma visitação tão grande, nós não somos tão conhecidos, mas nós queremos mudar isso também. A nossa Sim, ideia, né? a nossa ideia é exatamente essa: traçar um rumo para a gente Sim, poder fazer aquilo que nós somos, né? Que é divulgar o nosso acervo, sim. e o nosso trabalho a gente vai conseguir isso, sabe? Reorganizar esse museu, descobrir essa identidade que está perdida, que eu acho que a gente trabalhando, nós vamos descobrir exatamente o que é que está faltando para que esse museu possa ser transformado, né? Não sei se vai ser um museu temático, não faço ideia, mas a gente precisa de apoio, de ajuda das pessoas que participem, porque a gente não quer montar um museu, né? Nós que trabalhamos lá. A gente não consegue, nem queremos fazer isso sozinho, né, Eliane? Lógico que não, eu acho que muito pelo contrário, né? É o que deveria ter sido feito antes, mas é o que eu falei antes, a gente não pode cobrar isso, mas que a gente pode fazer agora e o que a gente está tentando, né? É É, buscar a participação da sociedade da forma mais ampla possível, porque é só dessa forma que você tem esse feedback, né? É, nesse momento, nem digo crise de identidade, eu acho que a gente já tem um pouquinho, já vem um tempo com essa crise de identidade, e acho que isso é inerente a todos. E que bom
que a gente está podendo ter, né, Fátima, de uma forma assim, bem, eu diria assim, sei lá, que as pessoas estão aceitando, estão compreendendo e estão apoiando, né, esses Uhum. novos para refletir, né, porque senão ia ser É, engessado mais, né? é. Eu Acho acho que é importante mesmo. Eu acho que isso faz parte. Assim, em relação a essa questão de investimentos, a gente sabe, eu acho que nem é o mérito no momento, mas talvez o melhor caminho seja encontrarmos, né, uma identidade que possa facilitar o nosso caminhar, a nossa relação, a nossa aproximação maior com a comunidade, inclusive internamente mesmo, né, em poder ter uma Uhum. narrativa museológica que seja mais atrativa, que facilite os nossos colegas que trabalham diretamente com a mediação no educativo, né? É isso É, que eu acho que a gente está buscando, né, Fátima? com Agora, certeza, é isso. A gente está aproveitando, mesmo no meio dessa pandemia, a gente está fazendo esse trabalho da forma que a gente consegue fazer, né? Estamos nos esforçando para isso e, e aproveitar que está todo mundo em casa e que pode estar participando com a gente, acompanhando, né? E, e que participe, né? Do nosso trabalho, do simpósio, para contribuir com essa nossa descoberta da identidade, né? tá. Olha, vamos começar as perguntas, viu, Fátima? Tá certo. Vamos lá, espera aí um pouquinho. Deixa eu me orientar aqui, que a gente já está há um tempo. É o que eu falei. Espera aí só um minutinho. Bom, espera aí. A gente tem uma pergunta do João Gabriel, né? É o João Gabriel Penalva. Ele fez uma pergunta sobre uma fotografia, Fátima. É aquela Sim. fotografia. Tem como você, ou é difícil, João, você tentar retomar? Você consegue Qual identificar? fotografia? É a fotografia do André Bello, Ah, sim. né? Ele gostaria de saber quem é o fotógrafo. Nós temos esse registro, Fátima? Eu Temos. A não. do André Bello é um fotógrafo italiano que morou em São João del Rei no início do século XX e ele casou. Ele parece que a esposa dele era de Lavras e ele aqui também veio com ele o irmão dele que chamava Domingos Belo. E esse Domingos Belo tinha comércio de folhas de Flandres ali perto da estação. E esse fotógrafo, ele foi pioneiro em São João del Rei, porque ele fazia isso lá em 1908, 1910, ele já tinha apresentação é, na casa dele. Então, ele foi pioneiro nessa. Eu não conheço muito a história do André Bello, não. Eu sei algumas coisas dele, sabe? Mas é uma pessoa muito dedicada e chegou a ganhar concursos, né? Os pais dele parece que ficaram na Itália e ele tem vários descendentes aqui em São João del Rei, sabe? E ele parece que faleceu foi em 1941. Isso, e essa Tem. fotografia panorâmica, Ah, ela pega praticamente quase 300 graus, né? Da cidade. Eu não coloquei a fotografia toda porque fica difícil, né? A não ser que eu colocasse, né? Mas era uma fotografia muito grande. Você vê desde o Morro do Bonfim, né? Lá da Igreja do Bonfim, o antigo Morro da Forca, ele dá volta na cidade toda e volta de novo lá para cima, sabe? É uma você exposta no círculo, né? Se você pudesse andar dentro, né? É uma fotografia muito bonita. é linda. Olha, tem uma segunda pergunta aqui também do João Gabriel, Fátima. Sim.
ele pergunta sobre o mobiliário que era original da casa. E aí é muito bom introduzir, né, aquela É, questão é quando bom. o governador Mourão faleceu e faz a venda da casa. E aí ele pergunta, onde está? Olha, como a casa foi vendida, né? Ela saiu da família. Eu acho que quando o Mourão faleceu, muitos desses móveis talvez tenham sido divididos entre os herdeiros, sabe? E como a casa foi vendida, acabou que não ficou na casa nenhum desses móveis originais da casa. Eu tenho uma informação, mas ainda estou pesquisando, que é aquela cama que a gente tem, que eu acho que tem até uma foto, se o João Vitor puder mostrar, eu acho, da cama de 6 pés. Eu tenho uma informação que não é assim, oficial, né? Estou pesquisando, que essa cama seria do Mourão, mas não é uma coisa certeza, sabe? E uma imagem de São João Evangelista, que tem no museu, que também parece que foi encontrada na casa. Mas, então, assim, quando a gente começou a fazer esse trabalho, essa pesquisa, eu procurei alguns herdeiros e quis saber se tinha algum objeto, sabe? Mas não consegui, ninguém tem nada que tenha sido guardado, que pertenceu à casa, ao Mourão, sabe? E a gente pode saber sobre que tipo de objeto ele tinha, como era, através do inventário testamento dele, porque esses objetos estão todos listados lá, relacionados no inventário dele, sabe? Quantas camas, estilos, a louça, sabe? Isso tudo está descrito lá. E isso é uma coisa interessante, porque enriquece muito, né? Esse olhar que a gente pode de como é que era essa casa, como é que era usada essa casa, né? Por exemplo, na festa, quando ele no casamento dele, quando descreve no jornal como foi a festa, então, essa cama, já me falaram que essa cama seria do Mourão, mas eu não posso falar porque eu ainda estou procurando uma pessoa que me falou uma vez e para eu poder confirmar isso, sabe? Porque eu acho que vai ficando muito longe, tem muito registro que a gente não tem, que é uma coisa que falta, alguns registros de procedência do acervo, se realmente essa cama era a cama dele. A gente sabe onde ficava a cama dele, né, no espaço da casa, onde ficava o quarto dele nesse espaço. Estava do lado do córrego do Lenheiro, e que ele tinha uma vista da igreja de Francisco, que ele era da Irmandade de São Francisco de Assis. Mas é isso, então a gente, infelizmente, não tem informações ou acervo dessa antiga casa da residência do Mourão. Peraí, Fátima, que eu tenho outra pergunta. Peraí, só um minutinho. É que às vezes a gente, nesse processo, eu acho que é conexão, né? E não entra assim ao mesmo tempo. Mas tem uma pergunta aqui, que é do Rafael dos Santos Braga, que ele vem questionando sobre o arquivo documental que foi retirado do Museu Regional. Ele faz até uma questão na calada da noite, perguntando quem deu o aval, Belo Horizonte ou Brasília? É, eu não sei se você consegue, de certa forma, responder, porque são questões que às vezes fogem um pouquinho da nossa gerência, né, do nosso gerenciamento, mas está aí a pergunta, está no vídeo, está vendo? Tá certo. Na verdade, teve o aval da Superintendência Regional em Belo Horizonte. Na época, o diretor do IFAM, né, lá em Brasília, ele disse que ele não havia autorizado essa retirada do arquivo, sabe? Então, foi uma coisa feita entre o museu e a superintendência mesmo, sabe? E no período de transição, quando o museu tinha sido criado o DEMU, né? E nessa época aconteceram essas mudanças.
Então, o escritório técnico saiu do Museu Regional, ele funcionou dentro do museu durante 18 anos, e quando ele saiu, foi levado junto com eles esse arquivo. A outra pergunta é do Marlon Gouveia, Fátima. Ele, Sim. sim, você poderia falar mais um pouco sobre a reconstrução do prédio? O que aconteceu com as divisórias originais da casa? Foi o seguinte, uma parte já tinha sido demolida, né? As paredes internas, eles resolveram não reconstruir essas paredes ou manter essas paredes, por uma ideia desde o início de ocupar o prédio com o museu, eles preferiram criar galerias grandes, sabe? Então, tem uma maquete no museu, eu não coloquei as maquetes porque ficaria aí, né? E a gente tem essa maquete, também tem plantas, que as pessoas podem ver como que era essa divisão. Então, eram quartos, tinha salões, salas grandes, tinha quartos, muitas alcovas, né? Aqueles quartos nos cantinhos tem janela, né? A cozinha que ficava numa parte que hoje não existe, e foi demolida, não foi reconstruída, e foi uma coisa muito discutida na época. Parece que os arquitetos, inclusive o próprio Lúcio Costa, tinha essa ideia de não se manter essas divisões internas da casa, sabe? O que não impede que a gente refaça algum dia alguma desses espaços, já que a gente tem, por exemplo, a gente pode fazer uma parede nova, né? E crie o quarto do Mourão de novo, né? Eu acho bem interessante. Você tinha uma sala, a gente sabe que tinha uma sala de oratório, uma sala de jantar, sabe? Inclusive, e a casa tinha papéis de parede, e a gente vê nas fotografias da demolição pinturas, arborizados. Me lembra muito o Museu Casa da Era, aquele estilo, né? Pelo que você vê que sobrou, que dá para poder perceber nas fotografias, que era uma casa muito bem decorada, muito rica, né? Inclusive pelo que está, né? Escrito no inventário dele. Então, essa questão das paredes internas foi uma questão assim, entre o Lúcio Costa, o doutor Rodrigo, o Silvio de Vasconcelos, as pessoas que estavam no IFAM na época, de fazer o museu realmente com grandes galerias. Então, as partes não foram refeitas, não foram mantidas. Exemplo disso do grande painel, né? No hall de entrada, né, Fátima? Esse painel, na verdade, Eliane, ele foi idealizado pelo Lúcio Costa, e aí teve uma licitação, e o artista foi escolhido, não, né? Que ganhou essa licitação foi o João Guimarães, que era conhecido como Lima, né? E, inclusive, a ideia era do Lúcio Costa de ser um painel que contasse um pouco sobre a história das artes, né? De um lado, e do outro lado tem uma planta da cidade, com os monumentos. E, se você observar umas revistas mais antigas do IFAM, acho que é de 1941, parece, tem uns desenhos de mobiliário que o Guimarães, né, o Lima, ele usou esses desenhos para poder ilustrar o painel, sabe? Esses desenhos foram feitos pelo Lúcio Costa. Então, ele usou os desenhos que já existiam nessa publicação do IFAM. Ah, tá. Pois é, eu acho assim, a gente, infelizmente, acho que a gente vai ter que finalizar, né?
questão de prazo, de hora. Se deixar, a gente ficaria aqui noite, como a gente fica, né, no dia a dia, com a Fátima lá ouvindo, né, as histórias, porque ela é uma pessoa incansável, uma profissional incansável em buscar e em tentar solucionar essas dúvidas, essas questões, essas indagações que nós temos nos corredores do museu. Mas, infelizmente, a gente precisa realmente finalizar pelo adiantado das horas. Bom, eu quero mais uma vez agradecer. Muito obrigada, Fátima, obrigada de coração. Eu quero agradecer também a participação de todos. E já deixo aqui o convite para a próxima live, que será no dia 12 de agosto, com a nossa colega que é responsável pelo setor educativo, Ana Maria Nogueira Oliveira, e a sua equipe. E a gente vai, nesse processo, tentando mostrar um pouquinho do museu, as suas inquietações, para buscar lá na frente, no nosso simpósio, ter um maior embasamento para a gente poder discutir e refletir um pouquinho mais, né? Essa crise identitária né? Que nos afeta, né? Espera com isso buscar o apoio de todos para participação. Mas aí, mais uma vez, eu peço a vocês, olha, vão lá no portal, né, do museu, nas nossas redes sociais, elas estão sendo atualizadas constantemente, ainda mais nesse momento, né, que nós estamos passando com essa crise do Covid-19, a gente está buscando, direcionando todos os nossos eventos, antes planejado presencialmente, para o virtual, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Boa Fábio. noite a vocês todos. E desculpa as nossas atrapalhadas nas questões, né? Estamos no processo de aprendizagem com esse mundo virtual, Fátima. A gente vai aprender e vai ficar mais tranquilo. É tudo muito novo esse mundo virtual. Tchau. Tchau.